Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Luciano Silva do Ministério Orar Sem Cessar. Bom dia, Espírito Santo. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Hoje, ao som dessa linda canção, Eu Me Humilharei, eu percebo que não tem coisa melhor do que a gente se humilhar perante o Senhor, não é verdade? Não tem coisa melhor do que a gente se humilhar. Aquele que conhece a palavra de Deus pelo menos um pouquinho, ele sabe que deve se humilhar perante o Senhor. Existem duas condições: ou a pessoa se humilha perante Deus, ou a pessoa é humilhada diante das situações que se passam nesse mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina assim: humilhar-vos perante o Senhor nosso Deus. Humilhar-vos perante o Senhor. E a palavra do Senhor ainda nos ensina mais que todo aquele que se humilha será exaltado. Muitas das vezes a gente vê pessoas arrogantes, né? Pessoas que já têm uma arrogância em si, pessoas que não conseguem se humilhar perante o Senhor, pessoas que às vezes está orando, às vezes está falando com Deus e dá ordens. Quem somos nós para darmos ordens ao Senhor nosso Deus? Então, todas as vezes que você for orar, então você se humilha perante o Senhor. Todas as vezes que você for falar com Deus, entra se humilhando perante Ele, porque Ele é Deus e nós somos essa carcaça de pecado. Nós somos pecaminosos, nós somos pecadores e nós não temos autoridade para falar com o nosso Deus. Muito pelo contrário, a autoridade pertence a Ele, né? Outro dia eu estava vendo aí algumas pessoas orando e falava assim: Senhor, eu quero que Tu faça isso, Senhor, eu quero que Tu faça aquilo. E não é desse jeito. A gente não pode dar ordem ao Senhor nosso Deus. Nós temos de aprender sempre a estar nos humilhando perante o Senhor. Entra perante o Senhor nosso Deus humilhando, porque a palavra dele também nos ensina que Deus não resiste a um coração quebrantado, mas Ele resiste ao soberbo. Lá no livro de Lucas, no capítulo 18... Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 10, conta a história sobre dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Quem era o fariseu? O fariseu, ou os fariseus, eles eram pessoas religiosas da época, ou seja, eram a religião predominante. E quem era publicano? Publicano era justamente aqueles que cobravam impostos, ao qual era acusado pelo povo de ser ladrões, de roubarem o povo. E a Bíblia fala assim que os dois subiram ao templo para orar, e o fariseu, estando em pé, ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E a Bíblia nos ensina que ele continuava falando: eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Mas o publicano, por outro lado, ele, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tenha de misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Irmãos, nós temos de reconhecer sempre as nossas condições perante Deus. Não adianta, você talvez quando for conversar comigo, aí você vai falar assim: pastor, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo outro. O que mais temos no nosso meio são pessoas que se vangloriam,
são pessoas que dizem ser tudo, são pessoas chatas, são pessoas que não dá de conversar com elas. Eu não gosto de conversar com pessoas assim. Conheço inúmeros irmãos, pastores, obreiros, crentes, que quando chegam perto da gente, aí eles só falam: eu fiz isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu orei e aconteceu isso. E realmente para mim eu já fico enojado com esse tipo de conversa. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que quem testifica de nós não é nós mesmos não. Quem testifica de nós são outras pessoas, né? O que adianta o pastor Luciano chegar e falar assim: ó, eu faço isso, eu oro, acontece isso, acontece aquilo outro, eu vou estar me vangloriando. Mas agora você veja bem, se alguém chega em você e fala assim: sabe aquele pastor Luciano, ele ora, acontece isso, acontece aquilo, aí você aceita. Por quê? Porque isso daí é bíblico, são outras pessoas que testificam de nós. Então, se você tem esse costume de dizer eu sou tal, eu faço, eu não sei o que, tira você do meio, tira você da frente, coloca o Senhor nosso Deus na frente, amém? Se humilha perante o Senhor. Aquele fariseu, ele orava assim, dizendo: eu não sou roubador, adúltero, hipócrita como esse homem aí. Eu não sou igual a ele não, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Porém o outro só dizia: Senhor, tenha de misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pobre pecador. Tenha de misericórdia de mim, porque eu tenho pecado constantemente. E nas palavras do próprio Jesus, ele disse que aquele publicano, ele desceu ali daquele templo, ele saiu do templo justificado no Senhor, não o outro que se exaltava. Então nessa manhã, no Bom Dia Espírito Santo, vamos aprender que a gente não testifica de nós mesmos, outras pessoas vão testificar, outras pessoas vão dizer para outras pessoas, né? Uma pessoa vai falar para outra pessoa quem é você. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa legal, se você é uma pessoa amiga, se você é uma pessoa conselheira, se você é uma pessoa que ora e acontece milagres, outras pessoas vão falar, não você mesmo. Porque quando você começa a se exaltar, é claro que você tirou o Senhor do local que era para ele estar, que é à frente de tudo, e você acabou tomando a frente. E quando você começa a tomar a frente, quando eu começo a tomar a frente, é claro que nada mais vai dar certo, está tudo errado, amém? Então quando for orar ao Senhor, ora se humilhando. Quando for orar ao Senhor, entra na presença dele se humilhando, percebendo que ele é Deus, percebendo que ele é o Senhor, amém? Então é isso daí. Bom dia para você. Bom dia, Espírito Santo. Amanhã, irmã Gina Ribeiro, com Bom Dia, Espírito Santo. Como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira